Então, meu povo, antes da gente entrar nas vias gustativas e do olfato propriamente ditas, quero antes recordar com vocês alguns pontos importantes da transmissão do impulso elétrico nervoso de um neurônio que serão importantes para a gente entender. São 2 itens que eu quero comentar com vocês. Primeiro, o trajeto de condução de um estímulo nervoso. Como funciona? Isso é um neurônio, a maioria dos neurônios possui esse formato, exceto alguns, dos quais inclusive a gente vai falar hoje, mas a maioria tem esse formato aí. Isso aqui é os dendritos, esses pelinhos aqui para fora. Isso é um corpo celular e toda essa cauda aqui é o axônio. O axônio tem pedaços de gordura chamados bainha de mielina, que tem como função fazer o estímulo ser saltatório e acelerar a velocidade de propagação, certo? Então, isso aqui são as terminações do axônio, isso aqui são os dendritos e as terminações dendríticas na pontinha, e é isso. A ordem, a regra de condução do impulso é dendrito, corpo celular, axônio. O povo gosta muito de fazer a mão, assim, ó. Axônio de axila. Então, ó, dendrito, corpo celular, axônio. O povo gosta de fazer assim, tá? Então, saibam essa ordem. Além de saber isso, a gente precisa entender qual é a sequência química disso, quando a gente fala impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? Quando eu digo assim, o impulso chega aqui no dendrito, atravessa o corpo celular, atravessa o axônio, chega no terminal do axônio e estimula o próximo neurônio. O que é esse impulso elétrico? Como que se estimula o próximo neurônio? E vocês já devem se lembrar das outras aulas de fisiologia, mas o impulso elétrico nada mais é do que um entra e sai de íons, certo? Alguma coisa chega nesse dendrito aqui, e essa alguma coisa pode ser o toque, se o sentido em questão for o tato, pode ser uma partícula de odor, se o sentido em questão for o olfato, pode ser uma partícula de alimento, caso o sentido em questão seja o paladar, pode ser o vento, caso o sentido seja o tato. Então, assim, cada coisa vai ter o seu estimulador, mas alguma coisa externa vai fazer esse estímulo inicial. O nosso exemplo aqui hoje vai ser as partículas que geram o olfato e as partículas que geram o paladar. Então, alguma coisa externa chega aqui e estimula esses receptores. Os receptores, eles podem ser de diversos tipos. Eles podem ser estimulados por forças mecânicas, forças químicas, forças elétricas, não importa. Importa que vai sempre ter um receptor que é estimulado por alguma ação, por algum agente externo. Esse agente externo estimula esse receptor e quando o agente externo se liga a este receptor, ele abre uma alavanca. Quando esse chega nesse, ele abre uma alavanca e essa alavanca aberta faz com que aconteça a primeira etapa, que é a despolarização, que é a entrada de sódio. Então, a despolarização é a entrada de sódio, é a primeira etapa. Quando o sódio entra, muda o potencial da célula, que antes estava no menos 60, ó. Entrou sódio, sódio, chegou lá no 50. Quando chega no 50, o canal de sódio se fecha e abre o canal de potássio, iniciando a fase que a gente chama de repolarização, que é quando cai. A repolarização é, portanto, marcada pela saída de potássio, certo? Só que esse potássio sai além da conta, ó. Teoricamente, era para esse potássio sair só até chegar na linha do repouso, mas o potássio sai mais do que ele deveria, que é a etapa que a gente chama de hiperpolarização, que é esse pedacinho aqui. Depois da hiperpolarização, a gente tem a bomba de sódio e potássio, que é um processo que gasta energia, e ela reequilibra as concentrações de sódio e potássio do jeito certo e leva a célula de novo para o potencial de repouso. Aí ela espera o próximo impulso e faz a mesma coisa. Então, via de regra, alguma coisa chega, estimula um receptor, esse receptor abre canal de sódio, sódio entra, potássio sai, sódio entra, potássio sai, sódio entra, potássio sai. E isso vai estimulando as células do lado e assim o impulso nervoso é propagado por todo o neurônio, certo? Então se lembrem sempre disso, é sempre esse trabalho que a gente tem para estimular um neurônio. O primeiro neurônio da via, ele vai ser estimulado por essa maneira externa, como eu estou dizendo, ou uma coisa mecânica, ou uma coisa térmica, ou uma coisa química, ou uma coisa elétrica. Algo externo vai estimular. E aí, para ele estimular os próximos neurônios, é por meio das sinapses, né? A gente estudou que tem a sinapse química e a sinapse elétrica, lembra? A sinapse elétrica é como se o neurônio fosse grudado no outro e o impulso segue como se não houvesse amanhã.
E a sinapse química acontece quando o impulso chega aqui ao final e isso libera neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão fazer a mesma coisa que aquela primeira coisinha fez no receptor. Esses neurotransmissores vão agora tocar no próximo neurônio e quando este neurotransmissor toca naquele receptor do próximo neurônio, abre os canais de sódio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, e tudo propaga. Certo? Então isso é importante a gente ter em mente. Outra coisa que é muito importante que nós tenhamos em mente é, todas as vias que a gente for estudar daqui pra frente, elas vão ter sempre esses 4 componentes. Sempre vai haver um receptor. No tato, a gente vai ter os receptores táteis, receptor de Merkel, a gente vai estudar todos eles. Mas sempre vai ter um receptor. Este receptor vai estar sempre ligado a um neurônio que vai fazer o trajeto periférico, que significa o quê? Fora do sistema nervoso central. Os sentidos todos que a gente vai estudar agora, exceto o tato, todos os outros sentidos eles vão chegar direto no cérebro. Então, o trajeto periférico é aquele que ele faz dentro da cabeça, sem entrar no crânio, certo? Então, o trajeto periférico é sem entrar no crânio ou sem entrar na medula. Não significa na cabeça. Porque hoje a gente vai falar de vias que só andam na cabeça, mas elas também têm o seu trato periférico e o seu trajeto central. Então, quando eu falo de trajeto periférico, eu estou falando daquele trajeto que não entrou ainda dentro do crânio, dentro do sistema nervoso central. Tá na cabeça, mas tá fora do crânio, certo? Tá aqui nos ossos da face. E o trajeto central é aquele quando já adentra o sistema nervoso central, ou seja, atravessa o crânio ou atravessa, no caso do tato, que a gente vai estudar depois, a medula, né? Os ossos da medula, que é a coluna vertebral, né? E aí, depois que ele entra no sistema nervoso central, todos os sentidos vão terminar, todas as vias de sentido vão sempre terminar no córtex, que é a porção mais externa do encéfalo. É no córtex que as coisas são compreendidas. Antes de chegar no córtex, tudo é apenas um estímulo. Tudo é apenas sódio entra, potássio sai, sódio entra, potássio sai. A coisa só é entendida como um cheiro, como um gosto, como uma sensação, quando chega no córtex, porque é o córtex que faz essa decodificação. Porque cada via vai chegar em um pedaço do córtex. Por exemplo, eu tenho uma via que vai chegar aqui, nessa parte do córtex. Outra vai chegar aqui, outra vai chegar aqui, outra vai chegar aqui, outra vai chegar aqui, outra vai chegar aqui. Então, dependendo de cada região do córtex que a informação chega, ela é recebida como uma coisa. Se chega aqui, é entendida como visão. Se chega aqui, é entendida como paladar. Se chega aqui, é entendida como olfato. Hipoteticamente, tá? Não tô falando que é essas regiões mesmo, não. Mas eu tô dizendo que é o córtex que vai entender, vai dar significado àquele impulso que chegou. Beleza? Antes do córtex era apenas um impulso elétrico. Então, sempre vai ter um receptor, um trajeto fora do crânio e da medula, um trajeto dentro do crânio ou da medula, e depois que chega no cérebro, tem que migrar para o córtex, que é a porção mais externa, para ser decodificado. Certo? Isso eu queria falar para vocês. Outra coisa que vocês vão perceber é que, me arrisco a dizer que todos, ou quase todos os sentidos, eles vão passar por uma estrutura chamada tálamo. De modo geral vai ser assim, eles vão vir de um receptor aleatório em algum lugar do corpo, esse receptor vai trazer neurônios até o tálamo, e do tálamo vai para o córtex. Essa é a sequência meio que básica dos sentidos, certo? As informações vão vir de alguma parte do corpo, não interessa qual, mas elas vão chegar ao tálamo e do tálamo elas vão migrar para o córtex, que é essa porção mais externa aqui, certo? Que é a porção mais de fora. Então é assim que vai sempre acontecer. Vocês vão ouvir muito falar do tálamo. O que é o tálamo? É essa porção central aqui, que fica lá no meio do cérebro. Ela recebe diversas informações de diversos sentidos e de acordo com o que chega no tálamo, é ele que direciona para qual caminho vai seguir. Qual é a região do córtex que essa informação vai chegar? É o tálamo que faz essa divergência. Então, o tálamo é muito importante para os sentidos, tudo bem? Então, é bem legal essa ideia, tá? Então, a maioria das coisas vai vir de um receptor periférico, que vai ter um neurônio fazendo a via periférica, que depois vai entrar no tálamo, vai entrar no cérebro, começando a via central agora, vai chegar ao tálamo e do tálamo vai pro córtex e aí vem as sensações. Primeira coisa importante. Outro detalhe é que o tálamo, por si só,
ele não é componente de um sistema chamado límbico. O sistema límbico é um sistema relacionado com emoções e memórias. Sabe quando você fala bem assim, eu senti aquele cheiro, lembrei da minha infância? Ou senti aquele gosto, lembrei da minha avó? Por quê? Lembranças, memórias, afeto, sentimentos são regidos por uma região chamada de sistema límbico. O sistema límbico, ele contorna todo o tálamo. Inclusive, o hipotálamo, que fica bem aqui, é parte do sistema límbico. O símbolo aqui é o hipocampo, então, essas estruturas todas aqui ao entorno do tálamo são componentes do sistema límbico. O que eu quero dizer com isso? Quando os sentidos chegam ao tálamo para serem mandados para o córtex, o tálamo manda informação para o sistema límbico também, para criar a memória ligada ao sentido, certo? Então, essa parte de memória vem por conta do tálamo que manda a informação para o sistema límbico, tá? Então, agora eu tô passando um panorama geral para vocês sempre buscarem essas coisas em todos os sentidos que nós formos estudar, certo? Então, sempre vai haver um receptor, um trajeto periférico, um trajeto central que geralmente passa pelo tálamo, e do tálamo vai pro córtex, aonde vai ter a compreensão do que é aquele negócio lá. E do córtex também, do tálamo, também passam algumas informações pro sistema límbico, que é para criar a memória afetiva com aquela sensação. Agora sim, vamos entrar nas vias de fato, né? Vamos falar sobre a via gustativa e sobre o que é o paladar, que é o primeiro dos 5 sentidos que a gente vai estudar. E eu já vou começar essa via falando um pouco sobre a interação do paladar com o olfato, que é um dos objetivos de vocês, né? A gente vai retomar esse aspecto mais pra frente, mas eu já vou introduzir essa via falando um pouco dessa relação e dessa diferença. Qual é a diferença? Gosto é diferente de sabor. Isso é uma coisa, essa é a grande regra. Gosto é aquilo que é um componente deste sentido. Gosto é o que o paladar detecta. O que o paladar detecta? Ele entende se é doce, se é salgado, se é amargo, se é azedo ou se é delicioso. São esses 5 gostos que o paladar sabe. O paladar só sabe se a comida está azeda, amarga, doce demais, salgada ou deliciosa. Agora, um bolo de chocolate é doce e é gostoso. E uma torta de maçã também é doce e também é gostosa. Se os dois são doces, e eu tô falando que o paladar só consegue sentir doce, como que eu sei se eu tô comendo o bolo de chocolate ou a torta de maçã? Porque daí a gente passa pro sabor. O sabor daquilo que você come é uma junção do gosto, que é aquilo que o paladar sente, mais o cheiro que a coisa tem, mais a textura que a coisa tem. Isto é o sabor. Então, quando eu como uma torta de chocolate e uma torta de maçã, eu sei qual é uma, qual é outra, não pelo simples fato delas serem doces, mas pelo fato delas serem doces, eu sentir o cheiro do chocolate, o cheiro da maçã e a textura do chocolate, a textura da maçã. Isso significa que é formado por um mix dos sentidos. O paladar é um sentido próprio, o olfato é um sentido próprio e o tato é um sentido próprio. Então, nós estamos falando de 3 tipos de receptores diferentes, 3 tipos de vias diferentes. Tenho a via do paladar com os receptores do paladar, que são capazes de me identificar se é doce, salgado, azedo, amargo ou delicioso. O olfato, que é capaz de me identificar exatamente qual é aquele cheiro. E a textura, que eu sinto por meio dos receptores táteis de tato que tem na boca. Além dos receptores táteis, eu também tenho receptores de dor na boca. Tipo, se eu como uma coisa muito apimentada, arde, né? Dói, queima. São os receptores de dor na boca também, certo? Então, quando eu falo de sabor, eu estou falando da interação desses 3 em conjunto. Tem uma imagem lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês, que ela é muito boa, que ajuda muito a gente a entender. E isso justifica aquele negócio que você fala assim, nossa, tô com gosto de barata na boca. Aí a pessoa fala, você já comeu barata pra saber? Aí você fala, não, mas eu não preciso comer barata pra saber o gosto da barata. Se eu sentir o cheiro, eu já sei qual gosto ele vai ter. Gosto não, sabor, certo? Gosto você só sente se você põe na boca. Então, assim, veja bem. Excluindo-se esses 2 componentes aqui, tendo só o componente paladar. Eu tenho na minha mesa arroz e feijão, tenho na minha mesa bolo de chocolate, tenho na minha mesa
um limão. Se eu pensar isoladamente no paladar, eu consigo saber qual é qual. Porque o arroz com feijão vai estar salgado, o bolo de chocolate vai estar doce e o limão vai estar azedo, né? Então eu tenho essas 3 sensações que o paladar me oferece. Agora, entre 2 substâncias salgadas, eu não consigo saber qual é qual. Entre 2 substâncias doces, eu não consigo saber qual é qual. Entre 2 substâncias azedas, eu não consigo saber qual é qual. Não se eu usar somente o paladar. Então, o paladar serve para me diferenciar se é doce, salgado, azedo, amargo ou gostoso. Agora, entre 2 substâncias doces, 2 salgadas, 2 amargas, 2 azedas, eu vou diferenciar como? Utilizando o olfato e utilizando a textura, que é o tato, certo? Assim que vai acontecer, então. Agora, vamos falar sobre os receptores dessa via gustativa do paladar. Os receptores da boca, eles são receptores químicos, e isso é importante. Receptores da boca são receptores químicos. Receptores do olfato são receptores químicos. Receptores da audição vão ser receptores mecânicos. Receptores táteis serão receptores mecânicos e químicos, quando a gente for falar do calor. Então, é importante saber qual é o tipo de receptor, muito importante. Aqui no paladar, a gente está falando de receptor químico. Por que é receptor químico? Porque o que estimula esse receptor é uma molécula química. Então, o que dá característica ao receptor é aquilo que o estimula. Um receptor mecânico é chamado de receptor mecânico porque ele é estimulado mecanicamente, com o toque. Quando ele é tocado por alguma coisa, ele é estimulado. Aqui é um receptor químico, então ele é estimulado quando ele recebe uma substância química específica. Não é o toque em si, mas é a interação química entre o receptor e a substância específica. Então, nós temos receptores para sódio, potássio, cloreto, adenosina, ionosina, açúcar, glicol, álcool, aldeído, cetona, amido, éster, aminoácido, proteína, ácidos sulfônicos, ácidos halogenados, sais inorgânicos, chumbo, berílio, glutamato, hidrogênio. Nós temos esses receptores. A junção desses receptores, e é de vários tipos, eles são espalhados aleatoriamente na nossa língua. Aleatoriamente não. Eles são distribuídos de uma maneira organizada na nossa língua, mas eu quero dizer que em todo pedaço da sua língua tem todos esses receptores. O que muda é que em cada pedaço da língua eu tenho mais de um do que do outro. Entenderam? É assim que vai funcionar. Como que funciona então? Para eu sentir o sabor azedo, significa que naquela região da língua responsável por sentir o azedo, eu tenho muito mais receptores de ácido do que os outros receptores. Eu também tenho receptor de sódio, também tenho de potássio, também tenho de cloro, também tenho de glutamato, também tenho de todos os outros. Mas eu tenho muito mais receptor de hidrogênio do que dos outros. Por isso, se aquela substância for uma substância ácida, como na região do azedo é a região que eu mais tenho receptores para o ácido, é a região que mais vai ser estimulada. Então, é a região que eu vou sentir muito mais o gosto da coisa. Gosto, não sabor. Se a minha comida é salgada, na região da língua responsável por sentir o salgado, tem muito mais receptor de sódio do que dos outros. Por isso, quando eu jogo uma comida salgada na boca, aquela região vai ser mais estimulada do que as outras. Comidas doces. Possui muito mais os receptores doces do que qualquer um outro. Receptores amargos. Região da língua que sente o amargo, sente muito mais nitrogênio e alcaloide. Região da língua que sente o umami, que é aquele sabor delicioso que eu falei. Tem muito mais receptor de glutamato do que das outras coisas. Então, depende de qual é o tipo de receptor que está em maior quantidade naquela região, a gente vai ter um tipo predominante de gosto ali, entenderam? Então, é isso que vai ser. Aí, todos esses receptores, cada um com a sua substância, eles vão se aglomerando em florzinhas. Eu gosto de chamar isso aqui de florzinha. A junção dos receptores de diversos tipos, cada um do seu tipo, pega um de sódio, um de potássio, um de cloreto e um de glutamato. Pô, formou um botão. Pega outro de hidrogênio, ácido, proteína e aminoácido. Pô, outro botão. Ah, não, eu quero agora 3 de sódio, 1 de potássio. Outro botão. Ah, não, eu quero agora um botão feito de 4 de hidrogênio. Outro botão. Então, cada
a junção de receptores, sejam eles iguais ou diferentes, formam um botão. Isto é um botão. Um botão, ele é formado, obviamente, pelos receptores e pelas células de sustentação deles. Então, ó, dando um zoom, eu tenho aqui os receptores, que são esses cílios aqui que vocês estão vendo. Aí eu tenho a célula que vai sustentar este menino. Eu tenho a célula, não as amarelas, as coloridas, ó. A célula roxa vai sustentar o receptor roxo. A célula azul vai sustentar o receptor azul. A célula roxa clara vai sustentar o receptor roxo claro. Esse botão aqui, por exemplo, ele tem receptores de sal e receptores de doce e receptores de umami, certo? Então, ele vai sentir todos esses gostos que chegarem a ele. Aí, além dessas células que suportam os receptores, a gente tem as células de sustentação, que são essas em amarelo aqui, que é o que mantém ele arquitetado desta maneira, bonitinho, arrumadinho, como ele deve ser. Mantém ele firme dessa maneira. Isso é a estrutura de um receptor de modo geral do paladar, certo? Então, ó, a junção de receptores forma um botão. A junção dos botões forma uma papila. Não tem as papilas da língua que vocês estudaram em anatomia? Que pode ser circunvalada, fungiforme ou foliácea. As papilas, vamos pôr elas aqui. Papilas. Ó. As papilas, esses trecos que vocês estão vendo aqui, ó, que vocês estudaram anatomia, esses pontinhos aqui, eles são os aglomerados de botões gustativos. Então, quando os botões se aglomeram em vários de uma vez, eles formam uma papila. As papilas, elas são de 3 tipos, temos as circunvaladas, as fungiformes e as foliáceas. E aqui está a ordem decrescente de quem tem mais botão do que a outra. As circunvaladas são as que mais têm botões gustativos, as fungiformes mediano e as foliáceas é que menos tem, certo? É assim que funciona o receptor gustativo, então. Então, como é que vai funcionar essa via? Como é que vai funcionar esse sistema? Vai chegar aqui, isso aqui é a cavidade oral, certo? Essa parte branca aqui é a cavidade oral. Vai chegar aqui alguma substância química, por exemplo, o hidrogênio, tá? Vamos agora fingir que isso aqui é uma papila, um botão, mais predominantemente pro azedo. Vai chegar aqui um íon hidrogênio. Quando o íon hidrogênio toca os cílios da célula de hidrogênio, o toque do hidrogênio especificamente com esses cílios vai fazer com que se abram os canais de sódio. Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, chegou aqui. Isso é um neurônio. Quando o entra sódio, sai potássio, chega até aqui, plim, virou estímulo elétrico, virou impulso elétrico. Isso aqui vai ser conduzido pelos nervos até chegar ao cérebro, certo? Então é assim que acontece. Substância chega aqui, estimula receptor dispara o potencial de ação, que é a abertura dos canais de sódio, entra sódio, fecha o canal de sódio, abre potássio, sai potássio. Isso é conduzido pela célula, chega até aqui, é levado pro nervo, quer dizer, e esse nervo segue o caminho até o cérebro e a gente tem a sensação do sentido lá, tudo bem? Então é assim que vai acontecer. Trocando por nomes bonitinhos agora. A via do olfato, a via do paladar e a maioria das outras vias que a gente vai ver, elas são formadas por 3 neurônios. E por que eu tô falando isso? Porque a olfativa, que é a próxima, ela é a única via formada por 2 neurônios. Isso é questão de prova, tá? A via do paladar, ela é formada por 3 neurônios. Qual é o caminho deles? O primeiro neurônio, ele vem dos receptores e vai caminhar ao trato solitário. O que é isso, Jesus Cristo? Os receptores são isso aqui. Os receptores são esses cíliozinhos aqui. Então, o primeiro neurônio é o neurônio que vai fazer todo o trajeto periférico, ou seja, fora do crânio. Ele vai entrar no crânio e do crânio ele vai, entramos pela boca, né? Esse neurônio, ele vai entrar no crânio e aqui do crânio ele vai migrar para o tronco encefálico. Lá no tronco encefálico a gente tem o que chamamos de trato solitário. O que é trato solitário? Quando a gente usa a palavra trato dentro do sistema nervoso central, nada mais, nada menos do que acúmulo de nervos,
certo? Acúmulo de neurônios. A gente não vai chamar de nervo, a gente vai chamar de trato solitário quando nós temos o acúmulo dos nervos. Nada mais é do que isso, é nervo, tá? Trato solitário é o nome de um nervo, basicamente, que fica no tronco encefálico. Então, vai chegar um impulso, esse impulso, ele vai chegar ao trato solitário, aqui no tronco encefálico. Então, chegou alguma coisa aqui na minha boca, na minha língua, né? Chegou agora o estímulo de doce na minha língua. Os meus receptores de doce vão ser estimulados, isso vai disparar o impulso, vai estimular o primeiro neurônio, e esse primeiro neurônio, ele sai da minha língua e entra no meu crânio, ou seja, percorre o trajeto periférico, depois ele começa a percorrer o trajeto central, porque ele entra no crânio, e ele vai até o tronco cerebral aqui atrás e entra no trato solitário. Do trato solitário, a gente vai lá no trato solitário, a gente vai ter a primeira sinapse, que é a primeira troca de neurônios, e vamos para o neurônio 2. O neurônio 2 vai migrar do tronco encefálico, que é o trato solitário, para o tálamo, mais precisamente no núcleo ventral posteromedial. Esses nomes são esquisitos, mas é só para dizer porque o tálamo, como eu falei, ele é uma estrutura que ele recebe muita informação. Cada informação chega num pedacinho do tálamo. Então, a informação do paladar chega no núcleo ventral posteromedial do tálamo. E do tálamo, lá no tálamo, a gente faz a segunda sinapse e passa do neurônio 2 para o neurônio 3. E do tálamo, ele leva a informação ao córtex e a gente entende o sentido, o gosto, certo? O gosto, não o sabor. É isso que vai acontecer. Então, neurônio 1 é dos receptores até o trato solitário, neurônio 2 do trato solitário ao tálamo e neurônio 3 do tálamo ao córtex. Só faltou uma pequena informação. A língua, ela é inervada por vários nervos, não só um. Então, olha só. Depois, se esse impulso chega nos 2/3 anteriores da língua, então pega a língua lá e divide ela em 3 pedaços. Os 2/3 da frente da língua, quando o impulso nervoso sai daqui, ou seja, das regiões em que a gente tem mais receptores para aquele tipo de alimento, quando o estímulo sai dos 2/3 anteriores da língua, eles chegam ao trato solitário fazendo esse caminho aqui, ó. Eles passam por um nervo chamado nervo lingual, o neurônio, né? O neurônio compõe o nervo lingual, aí ele solta do nervo lingual, entra no ramo corda do tímpano do nervo facial, solta do nervo facial e chega no trato solitário, certo? Então, ele sai da língua, forma o nervo lingual, desprende do lingual, vira a corda do tímpano, desprende do corda do tímpano, vira trato solitário. E quando os impulsos que partem da parte posterior da língua, que é o terço final da língua, sai por um nervo chamado glossofaríngeo e ele chega diretamente no trato solitário. Então, de modo geral, todos os impulsos da língua vão sair dos receptores e chegar ao trato solitário, que é um nervo. Só que a diferença é que, dependendo de qual região da língua for estimulada, o impulso vai seguir por nervos diferentes, certo? Então, se for pelos 2/3 anterior da língua, vai seguir pelo nervo lingual, corda do tímpano, depois para o trato solitário. Enquanto que na porção posterior da língua, vai seguir pelo glossofaríngeo diretamente para o trato solitário. De modo geral, todo mundo chega no trato solitário, que é outro nervo. Então, lá do trato solitário, vai para o tálamo e do tálamo vai para o córtex, certo? E aqui eu deixei um óbvio para vocês lembrarem que do tálamo ele também vai para o sistema límbico para fazer esse negócio de emocional. Esse negócio de memória afetiva, certo? Agora sobre a via olfativa. Isso aqui é a anatomia do nariz cortado no meio. Vocês estão vendo que é vermelho aqui, né? Por que é vermelho? Porque toda mucosa é vermelha. Toda mucosa é vermelha porque é cheia de sangue, cheia de vasos sanguíneos e tem uma fina membrana recobrindo ela. Então, por isso que tudo é vermelho. Então, tudo isso aqui é a mucosa nasal. Ao contrário do que parece, o nariz não é plano por dentro, ele não é liso, ele é cheio de invaginações, formando essas dobras que vocês estão vendo. Concha nasal superior, concha média, concha inferior. Qual é a finalidade? Aumentar a superfície de contato do ar com a mucosa. Porque se tudo isso aqui fosse liso, o ar teria menos tempo de contato com a mucosa do nariz. Então, se eu tiver invaginações, o ar fica mais tempo em contato com essa mucosa. Com qual intuito? Aquecer e umidificar o ar. O calor do sangue que percorre aqui é transferido para o ar chegar nos seus pulmões quentinhos e não chegar gelado. E ele também é umidificado para ele não chegar muito seco nos seus pulmões e ser ruim para respirar.
Então, por isso que a gente tem essas conchas aqui, também chamadas de coanas, tá? São para ter mais tempo de contato com o ar. Aí, essas regiões aqui, obviamente, são cobertas por mucosa nasal. Essa parte superior aqui, ó, a coana superior, a concha superior, ela é recoberta por uma mucosa diferente. A mucosa dessa porção superior aqui, ó, ela vai ser composta, ela vai ser formada por uma coisa que a gente chama de membrana olfativa. O que é a membrana olfativa? É a porção da mucosa que recobre a coana superior e também a porção superior do septo, porque aqui por trás delas, ó, tá passando o septo. Então, essa porção superior do septo aqui também entra na membrana olfativa. O que é a membrana olfativa? É a parte da mucosa que recobre essas porções superiores do nariz. E ela é formada por quê? De modo geral, por fibras nervosas. Diferente do que a gente viu lá na via gustativa, em que tinha uma célula que separava o receptor do neurônio. Vocês estão vendo? Temos aqui, ó, os cílios, que são os receptores, as células e o neurônio. Então, nós temos essas células aqui que separam o receptor do neurônio. Na via do olfato, a gente não tem isso. A gente não tem essa célula que separa o receptor do neurônio. Aqui, o receptor já está ligado no neurônio diretamente. Então, é como se esses cílios que vocês estão vendo aqui, eles fossem uns dendritos da vida. É como se eles já fossem parte do neurônio. Não tem uma célula fazendo a intermediação dos receptores com o primeiro neurônio. Os receptores já estão ligados no primeiro neurônio, certo? Essas terminaçõezinhas aqui, que são os cílios, que a gente chama de cílios olfativos ou pelos olfativos, ficam já ligados no primeiro neurônio. Só que além dessas células, além desses cílios olfativos ou olfatórios, existem também as células de Bowman. São células secretoras de muco, muco protetor. A função desse muco é proteger essa mucosa, né, lógico, e os cílios também. Então, como que acontece? As substâncias olfativas chegam no nariz, você respira elas, e as micropartículas tocam esses cílios. Quando essas micropartículas tocam esses cílios, estimula o primeiro neurônio. Só que o primeiro neurônio aqui é muito curtinho. Tá vendo aqui em cima, ó, que tem essa bola laranja? Essa bola laranja é chamada de bulbo olfatório. Essa bola laranja, ela é como se fosse um gânglio na periferia. Sabe o gânglio, aquela parte que a gente estudou lá em sistema nervoso autônomo, que eu falei pra vocês, o neurônio 1 faz sinapse com o neurônio 2 no gânglio, que é uma região de comunicação entre neurônios no sistema periférico, lembra? Aqui vai ter o mesmo raciocínio, mas não é um gânglio, não pode ser chamado de gânglio, porque está no sistema nervoso central. Mas é o mesmo raciocínio. Essa região aqui é formada por um aglomerado de novos neurônios que vão chegar. Então, o primeiro neurônio é só isso aqui que vocês estão vendo, ele é pitiquinho, desse jeito aqui. A partícula chega, estimula esses cílios, que desencadeiam o potencial de ação, estimula o primeiro neurônio, e o primeiro neurônio acaba aqui. Qual é o caminho que ele percorre? Tá vendo esse osso aqui, ó? Esse osso é chamado de osso cribiforme. Ele tem um monte de buraquinhos. Essa parte do osso cheia de buraquinhos é chamada de placa cribiforme. O primeiro neurônio atravessa pelos buraquinhos da placa cribiforme. Então, essa placa é perfurada para os neurônios passarem, certo? Neurônio aqui é como se fosse o nervo, certo? Então, esses primeiros neurônios, porque esses são vários primeiros neurônios, né? Não é um primeiro neurônio. Vocês estão vendo aqui, ó, são vários primeiros neurônios que em conjunto formam um nervo. Então, isso aqui vai ser um nervo. Né? Um nervo nada mais é do que um acúmulo de vários neurônios no mesmo sentido. Então, este é o primeiro neurônio, que vai terminar aqui no bulbo olfatório. Então, eles partem dos receptores, dos cílios olfatórios, atravessam a lâmina cribiforme e chegam até o bulbo olfatório. Certo? Então, dos cílios ao bulbo olfatório. É importante lembrar que as partículas são partículas da coisa em si. Isso é muito nojento, mas eu faço questão de explicar pra vocês. Quando você tá sentindo o cheiro do cocô, é porque partículas de cocô entraram no seu nariz. Vocês têm noção todo que isso é nojento?
micropartículas entraram no seu nariz, por isso você está sentindo cheiro. Assim como quando você está sentindo o cheiro de um perfume, as partículas do perfume entraram. Cheiro do arroz, as partículas do arroz entraram. Então, são as partículas da própria coisa em si sendo liberadas ali, tá? Por isso que coisa quente cheira mais. Porque quando a coisa está quente, tudo que está quente, os átomos vibram. E nessa vibração dos átomos desprende algumas partículas e você sente o cheiro do negócio. Então, ó, todos esses primeiros neurônios que estão aqui vão receber o estímulo. Aí, eles vão atravessar a placa cribiforme e chegar aqui no bulbo. Ó, mais bonitinho aqui, ó, os receptores aqui embaixo, os cílios. Vão aqui em rosinha são as células que produzem o muco. Aí, eles atravessam a placa cribiforme, que é um osso, ou seja, isso é o trajeto periférico do nervo, certo? Isso é o trajeto periférico da via, porque tá fora do crânio ainda. Quando ele atravessa a lâmina cribiforme, a placa cribiforme, ele vai entrar no crânio, ó. Entrou no sistema nervoso central. Começou o trajeto central. Aí ele vai estimular os segundos neurônios aqui no bulbo. Então, é aqui no bulbo que vai acontecer a primeira sinapse. Isso é importante também, onde acontece a primeira sinapse, segunda sinapse, elas gostam de cobrar essas coisas. Vai ser aqui nessa região. Então, essa primeira sinapse está acontecendo aqui. E aí, do bulbo, a gente vai partir, então, o neurônio 2. O neurônio 2 é aquele neurônio que já é chamado de nervo olfatório ou trato olfatório. E ele vai do bulbo, de novo, ao tronco encefálico. Então, ele vai migrar aqui do bulbo para o tronco encefálico, certo? Lá do tronco encefálico, ele tem outros, ele se divide em dois. Lá no tronco encefálico, ele se divide em área olfatória medial e área olfatória lateral. A área olfatória medial é mais primitiva e leva as coisas para o hipotálamo e para poucas coisas do sistema límbico. E depois disso, para o córtex. Enquanto que a área olfatória lateral, ela é o olfato consciente, mais recente e leva as coisas os estímulos para a maioria das regiões do sistema límbico. Nessa região a gente chega no tálamo e disso vai para o córtex, certo? O mesmo neurônio. Por isso, a via olfatória tem essa peculiaridade de ter apenas 2 neurônios. 2 neurônios. Outra peculiaridade. O neurônio 1 se localiza em uma mucosa e não em um gânglio. Isso é importante. Impulsos olfatórios conscientes vão diretamente ao córtex, sem um relé talâmico. Então, os desta via aqui migra direto para o córtex. Isso não é importante, não. Ops, passei. É isso. Isso é, ó. É totalmente homolateral, não cruza. Porque a gente vai ver daqui a pouco que a visão cruza. O tato cruza, alguns tipos de tato cruzam. E a visão cruza. Aqui não. Aqui, mesmo sentido, certo? O mesmo lado um lado do nariz leva informação, o lado esquerdo do nariz leva informação pro lado esquerdo da cabeça. O lado direito do nariz leva informação pro lado direito da cabeça. Certo? Antes da gente prosseguir, eu quero fazer um spoiler do último objetivo lá de como que perde o olfato. Por causa de aqui, ó, bem interessante isso aqui. Quando a gente tá com gripe, a gente tem um processo inflamatório intenso acontecendo, né? Aí, todo o processo inflamatório, a gente tem estímulo à produção de muco, porque a função do muco é proteger. Então, quando a gente está inflamado, a gente produz mais muco, porque esse muco tende a absorver as partículas perigosas e contaminantes para elas não descerem para o seu pulmão. Então, a ideia de produzir muco é, vou tentar segurar as coisas infectantes para não descer mais coisa para o meu pulmão. Então, quando a pessoa está gripada, ela produz muito muco aqui. Por isso que o povo usa como chama? Aquele negócio que o povo pinga no nariz, que é viciado. Como fala, gente? Neossoro. O povo usa neossoro. O que o neossoro faz? O neossoro é um vasoconstritor local. Quando a pessoa tá com processo inflamatório acontecendo, vasodilatação, né? Aí tem o estímulo à produção do muco e o edema da mucosa. Quando você põe neossoro, você bloqueia o processo inflamatório, faz vasoconstrição, diminui o edema da mucosa, respira melhor, certo? Então, no paciente com gripe, a gente perde o olfato na gripe porque a gente tá com isso aqui obstruído por muco e por edema de mucosa. Então, as substâncias odoríferas não conseguem tocar os cílios porque eles estão todos recobertos por muco, de modo que não será possível sentir o sabor das coisas, nem o cheiro das coisas.
mas o gosto a gente continua sentindo. A gente continua sabendo se é doce, salgado, amargo, azedo, só não sente mais o sabor. Porque a boca, a língua tá de boa, a língua não tá obstruída. Então você continua sentindo o gosto, salgado, doce, amargo, azedo. Agora o sabor daquele alimento não, porque daí sim tá obstruído aqui no nariz. Aí você só fica com o paladar e o tato para saber o que é aquela comida. Você perde toda a parte do olfato, que é o que é o grande responsável pelo sabor. Certo? Então isso é importante. Isso é diferente do que acontece na Covid. Na Covid você perde o olfato não por obstrução da mucosa, mas por lesão do nervo propriamente dito. Porque o nervo ele conta com células que possuem os mesmos receptores que as células que o SARS-CoV gosta. Então, o SARS-CoV ataca as células que dão suporte a esse nervo. E aí, o nervo não funciona direito, o nervo começa a morrer, as células começam a morrer. E como o neurônio não se regenera, muitas pessoas não conseguem recuperar o olfato depois, certo? Outras conseguem, porque a inflamação acaba, a lesão acaba e o que ficou consegue sentir algum cheiro ainda. Para outras pessoas, o que lesionou foi tão grande que não sente mais o cheiro nunca mais, tá? E, consequentemente, o sabor também nunca mais. Então, ó, se eu tiro o olfato da pessoa, eu tô tirando o olfato e eu tô tirando também o sabor. Porque pro sabor eu preciso de olfato, paladar e tato, textura. Se eu tiro um desses componentes, eu não sinto mais o sabor da comida. Eu sinto o gosto, eu sinto textura, mas o sabor não. Certo? Aí, isso aqui que é a via que eu falei pra vocês. Eu adoro essa imagem, cara. Olha aqui, comer o morango, tá vendo? Quando você come o morango, você sente o cheiro de partículas do morango. Ao mesmo tempo que você mastiga o morango e as coisas também sobem. Olha que legal, cara. As partículas do morango, elas não sobem só pela entrada aqui, pelo orifício nasal. Sobe também pela traqueia. Olha isso, pela traqueia não, pela faringe. Sobe pela faringe e estimula os receptores aqui também. Então, se eu tampar meu nariz, comer alguma coisa, soltar o nariz e mastigar, eu ainda assim vou sentir o sabor dela, porque ele vai subir por trás e vai estimular os meus receptores aqui. Certo? Então, essa é a combinação do sabor. Não se esqueçam. Paladar, olfato e textura. E como é que a gente perde, então? Primeira coisa, obstrução, que é pelo muco, como eu falei, né? Lesão nervosa, que é o caso da Covid. Deficiência de vitaminas. Trauma na região. Leva um socão no nariz aqui. Você pode romper o bulbo. Você pode quebrar a placa cribiforme. E quando você quebra a placa cribiforme, você quebra os neurônios que estão passando dentro dela. Não vai mais sentir. As pessoas, conforme vão ficando mais velhas, têm um aumento do limiar. O que significa isso? Se eu tenho um limiar baixo, é fácil estimular. Qualquer coisinha estimula. Se eu tenho um limiar alto, eu preciso de muita coisa para conseguir estimular. Então, os idosos precisam que o cheiro esteja muito forte para eles conseguirem sentir o cheiro, porque o limiar deles está alto. Substâncias tóxicas, gente que cheira cocaína, cigarro, fumaça, isso vai queimando os receptores e vai estragando, vai corroendo também. Alguns medicamentos e a hanseníase, porque o bacilo de Hansen é uma bactéria que gosta muito de nervos periféricos. Então, a pessoa pode ter comprometimento do nervoso, a pessoa pode ter comprometimento de qualquer um dos sentidos, inclusive do olfato e do paladar. E a pessoa geralmente perde o paladar, é mais difícil, é mais por lesão no nervo facial. Isso acontece como? Traumas, tumor que pressiona o nervo. Tem uma patologia que chama paralisia de Bell. Ela é secundária a infecções, geralmente virais. É algo semelhante do que acontece na síndrome de Guillain-Barré. É uma paralisia do nervo secundária a um processo infeccioso. E aí a pessoa fica toda enrugada de um lado assim, porque o nervo facial dela paralisou. Consequência disso, gente, sabor e cheiro, gosto e cheiro não é pra ser legal, não, é pra proteger. Você tem que saber o que tá amargo, porque geralmente o que tá amargo tá envenenado, é perigoso. Então você tem que sentir o que tá amargo, porque o veneno é amargo, pra você não se envenenar. Pimenta, você tem que sentir que o trem tá apimentado, pra pimenta não te intoxicar. Você tem que sentir que tá salgado demais, porque o excesso de sal pode subir a pressão arterial. Você tem que sentir o cheiro da comida estragada, porque se estiver estragada, pode ter bactéria, fungos ali que pode te fazer mal. Tem que sentir cheiro de gases tóxicos, de gases tóxicos. Por quê? Isso é muito, muito marcante pra mim, porque eu peguei Covid, né? E aí eu perdi o olfato e o paladar temporariamente. Graças a Deus voltou depois, mas eu perdi.
E quando eu tava sem, eu tava 100% sem, 0, 0, 0, 0. E nesse dia, minha irmã, que também tava com Covid, tinha feito um chá natural. Ela botou as plantas pra ferver na água e ela esqueceu. Gente, chegou uma hora da noite que elas falaram, nossa, cheiro de queimado, e eu sentindo nada, né? Elas, não, vamos lá na cozinha ver. E aí fui eu na cozinha, porque eu não tava sentindo cheiro. E a cozinha tava praticamente pegando fogo, o teto tava todo preto, a panela toda preta, tinha tanta fumaça que não dava pra enxergar um palmo na frente na cozinha. E eu, como eu tô falando com vocês aqui agora, zero sentido, sentia absolutamente nada, não tossia. Elas não davam conta de chegar nem perto da porta, de tanta fumaça, de tanto cheiro que tava, de tanto preto, de tanto queimada que tinha. Eu não tava sentindo nada, eu tava plena, não mudei minha expressão, igual eu tô falando com vocês, porque eu não tava sentindo nada. Qual que é o perigo disso? Eu podia me intoxicar, eu podia morrer intoxicada, certo? Mas aí, lógico, eu mesmo não sentindo gosto, eu coloquei um pano na boca pra não sentir, né, pra desligar o negócio lá, porque eu não queria morrer intoxicada. Mas assim, porque eu sabia o que tinha lá. E se eu não soubesse? E se eu ficasse sentindo, inalando a fumaça e morresse intoxicada por causa dela? Certo? Também é importante para nutrição, porque se a comida tá ruim, sem sabor, as pessoas comem menos, e se comem menos, se nutrem menos, e também tem um componente emocional. Como eu falei pra vocês, né, memória afetiva, memória da minha avó, da minha infância, sentir o cheiro da minha mãe, sentir o cheiro do ex-namorado, certo? Então tem esse componente emocional também, de modo que, se você os perde, existe chance de entrar em depressão. Beleza? Era isso, gente, que tinha para falar pra vocês sobre o sentido do olfato e paladar, espero que ajude. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu tô à disposição. Beijo e obrigada pela atenção de vocês.